Oi, eu sou a Júlia e esse é o Fala Direito Comigo. De acordo com o IBGE, o Brasil tem 800 mil integrantes de comunidades indígenas, cerca de 0,4% da população nacional. Mas se parece tão pouca gente, por que temos tanto problema na hora de demarcar as terras indígenas? Fica aí que logo depois da vinheta eu vou te explicar. Bom, muitas perguntas podem e devem ser feitas quando a gente começa a falar de índios, terra e Brasil. E afastando todo e qualquer etnocentrismo, a gente tem que focar no que a Constituição nos diz. Porque, como eu já disse uma vez, muito se fala, mas pouco se sabe. Eu, particularmente, adorei ter estudado esse tema e percebi que a Constituição foi direto no ponto, falou exatamente o que precisava ser falado. Só que como o ponto é terra, a coisa começou a ficar um pouco complicada. E, infelizmente, a Constituição ficou lá, falando sozinha com as paredes. Mas vamos com calma tentar entender o que a Constituição diz. E também vou pedir para você ir lá nos comentários e dar a sua opinião. Faz a sua conclusão sobre esse tema. E você que é novo e está pela primeira vez nesse canal, já sabe o que tem que fazer? Não? Se inscreve e compartilhe o vídeo. O artigo 231 da Constituição, que o James vai gentilmente colocar nesta tela, diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Depois, o artigo 231 tem 7 incisos e calma que eu não vou ler todos eles, mas a gente vai passar brevemente alguns deles para tentar entender por que tanto se fala em demarcação de terra indígena. Bom, vamos começar. O artigo 231 diz que os índios têm direito originário às terras que tradicionalmente ocupam. E isso não significa que eles têm que estar lá, desde 1500, 1300. Não significa isso. As terras aqui significam um local onde eles habitam permanentemente. Um local que eles consideram um lar, onde eles podem usar essa terra para produzir, se reproduzir e manter seus costumes e tradições. Essas terras, ao contrário do que parece, ao contrário do que muitas pessoas dizem, não é de propriedade dos índios. Ela é da União. E os índios têm o usufruto dela. Eles podem efetivamente usufruir dos seus recursos hídricos, minerais, naturais, enfim, todos eles. Portanto, a comunidade que habita essa terra não pode vendê-la ou usar dela de forma que desvirtue a função que a Constituição atribuiu. Aliás, para que ocorra o aproveitamento de todos os recursos, o Congresso Nacional tem que autorizar essa exploração, ouvindo a comunidade indígena e, é claro, repassando parte desses recursos para a comunidade. E é aqui que eu acho que o bagulho começa a ficar doido. Por quê? Porque ninguém quer que o índio ocupe uma terra que pode ter bons recursos, ou porque acham que os recursos não vão ser bem aproveitados pelos índios. E, ao mesmo tempo, não faz sentido você deslocar a comunidade indígena para uma terra que não seja habitável, que eles não possam plantar ou que seja longe de um rio. É por essa razão que a Constituição determinou a demarcação das terras indígenas. Ela serve para alocar as comunidades indígenas em locais adequados à sua subsistência, levando em consideração as demandas dessa comunidade. Mas como então que se demarca uma terra indígena? Lá no artigo 231 diz que compete à União demarcar as terras indígenas. E também diz no ato das disposições transitórias que 5 anos após a promulgação da Constituição, todas as terras indígenas deveriam ter sido demarcadas. Como esse prazo foi bizarramente ignorado, temos até hoje questões sobre a demarcação de terras indígenas e uma série de controvérsias sobre isso. Então vamos lá. Desde 1996, quem inicia o processo de demarcação da terra indígena é a FUNAI. O primeiro passo é a nomeação de um antropólogo, que vai fazer um estudo elaborado sobre aquela comunidade e sobre a terra onde vão ocupar. Os estudos são apresentados e votados algumas vezes por diversas diretorias e, se aprovado, vai começar a demarcação física efetivamente. E depois que ela estiver 100% demarcada fisicamente, o presidente da República vai, por decreto, homologar essa demarcação
e aí ela tá 100% válida, linda, plena. Um termo que você não pode confundir com terra indígena é a reserva indígena. A reserva indígena não é tecnicamente uma terra demarcada, mas funciona como se fosse. A reserva é um meio menos burocrático de ceder terra às comunidades indígenas, mas também por isso é menos segura e pode deixar a qualquer tempo de ser uma reserva. Além do mais, algumas comunidades diferentes dividem a mesma reserva, o que é muito complexo porque rola uma questão de identidade e que não é muito legal. Essa divisão entre comunidades diferentes da mesma reserva ocorre porque a terra onde elas habitavam originalmente foi ocupada e essas tribos foram tiradas do local e precisavam ser alocadas em algum lugar. E além de terem sido tirados dos seus locais originais e conviver com uma tribo diferente, é complicada a questão de identidade porque a terra tem referência de os ancestrais, é uma questão de cultura muito forte. No meio disso tudo, a FUNAI diz que temos 488 terras indígenas demarcadas e mais de 200 processos em análise. E outro dado que a FUNAI apresenta é que aproximadamente 42% dos índios não vivem em terras demarcadas. Um dos objetivos do Constituinte de 1988 era fazer uma reparação histórica. Como a gente sabe, ao longo dos séculos de colonização, os índios foram explorados, mortos, dominados, retirados das suas terras, e como a Constituição tem uma roupagem mais humanista, ficou justo que ela devolvesse parte da terra para reparar os danos causados às comunidades indígenas. Outra coisa que falam muito é que tem muita terra para pouco índio, mas eu vou te dizer que apenas 14% do território nacional é ocupado por comunidades indígenas, enquanto 21% é ocupado por latifundiários, por exemplo. Fica aí a reflexão. Para concluir, é importante dizer que desde a redemocratização, nenhum governo fez efetivamente alguma coisa muito boa para os índios. Em alguns governos, a taxa de demarcação de terras é mais alta do que em outros, mas no final é só isso mesmo. Antes rolava uma justificativa de que se queriam converter os índios e integrá-los à sociedade. Depois, tem a justificativa de que são muitas etnias, uma pluralidade de costumes e que juntar isso e ter uma decisão só para todas elas não ia dar muito certo. E outra que também ocorre entre as etnias um certo dissenso, elas não concordam sempre em tudo. Algumas realmente desejam a incorporação à sociedade e a exploração das suas terras, mas outras são totalmente contra e só querem um pedacinho de terra para chamar de seu e ficar longe do homem branco. E tem a justificativa velada, ou nem tanto, que é o desejo da exploração econômica de todo e qualquer pedaço de terra nesse país, a qualquer custo. Na verdade, esse tema foi feito a pedido de um seguidor muito querido e eu adorei estudar sobre isso. Espero que vocês também tenham gostado. E não se esqueçam de ir lá nos comentários e dar sua opinião sobre o assunto. Quem sabe a gente não bate papo, não surge um assunto para o próximo vídeo. Vamos lá! E você que ficou até o final e que já está pensando no seu comentário, muito obrigada! Não esqueça de dar um like e de compartilhar esse vídeo. Não seja egoísta, você acabou de aprender uma coisa legal. Deixa os outros aprender também. Até semana que vem. Beijo, beijo!